Olá, pessoal! Então, para a gente terminar o módulo de doenças hepatobiliares, vamos agora falar das principais doenças hepatobiliares que acometem os gatos. Vamos começar pela lipidose hepática felina. Vamos lá? Bom, pessoal, então, de maneira geral, uma coisa que é importante diferenciar em relação às doenças hepatobiliares que acontecem em cães é que em felinos é muito mais raro a doença hepática crônica. Então, aquele processo de hepatite crônica, fibrose, cirrose, que é tão comum em pacientes caninos, no paciente felino ele é muito pouco comum. Na verdade, no paciente felino, o mais comum são as doenças hepáticas agudas, principalmente duas que a gente vai ver nesse módulo: a lipidose hepática felina e a colangiohepatite felina, que tem algumas formas distintas, tá ok? Então, doença crônica bem menos comum e a doença hepática ou hepatobiliar aguda é a forma mais comum. E uma coisa que é importante vocês saberem também, que existe uma coisa que se chama tríade felina. Como anatomicamente o sistema hepatobiliar, principalmente, né, a árvore biliar, o pâncreas e seu ducto e o intestino são estruturas anatômicas afins, muito próximas, não é incomum a gente ter no mesmo paciente a enfermidade hepatobiliar, pancreática e intestinal ao mesmo tempo. Quais exatamente? A doença intestinal inflamatória que a gente já viu no módulo anterior, a pancreatite felina que a gente vai ver nas próximas videoaulas e a colangite felina. Então pode acontecer as três ao mesmo tempo ou uma combinação dessas. Tudo bem, pessoal? Vamos em frente falar sobre lipidose hepática felina, que é uma doença extremamente importante. Primeiramente, vamos entender o conceito. O que é a lipidose? A lipidose nada mais é, pessoal, do que a infiltração massiva de gordura no fígado, no hepatócito. Então, aquele hepatócito, a célula hepática, é preenchida, é invadida por uma quantidade enorme de gordura e isso, consequentemente, vai atrapalhar a função do hepatócito. Então, gordura periférica é mobilizada de forma massiva para o fígado, essa gordura invade o fígado, preenche o hepatócito e isso atrapalha a função do hepatócito. A gente tem dois tipos de lipidose hepática: a lipidose hepática primária e a secundária, e a gente vai falar qual que é a diferença entre cada uma delas daqui a pouquinho. Independente de o evento ser primário ou secundário, se não abordada, diagnosticada e tratada de forma ágil, em geral a lipidose hepática é um evento, é uma morbidade que tem alta mortalidade, tá? Então é importante que a gente identifique de forma ágil e intervenha com a terapêutica apropriada para salvar a vida desse paciente. Vamos em frente, então, entender um pouquinho mais sobre lipidose? Primeiro, sobre a lipidose primária. É uma das hepatopatias mais comuns em gatos. E a lipidose primária ela ocorre fundamentalmente em gato obeso, em gato gordo, em gato Garfield, tá? Então, primeiro ponto que vocês têm que entender: lipidose primária é doença de gato obeso. E exatamente o que acontece? O processo é o mesmo que eu falei até agora: acúmulo massivo de gordura dentro do hepatócito. E se abordado e tratado de forma ágil, é um processo reversível. Mas vamos entender melhor o que acontece na lipidose primária. Uma doença, como eu já falei, fundamentalmente desse tipo de gato, né? Gato gordo, gato obeso, né? Claro que esses aqui estão um tanto quanto exagerados, né? Não precisa estar dessa maneira também. Mas de maneira geral, pessoal, o que acontece é que algum evento estressante na vida desse animal faz ele parar de comer. Então, mudança de ambiente, introdução de um novo animal na casa, qualquer coisa que faça um gato gordo parar de comer por 2, 3 dias pode precipitar um evento de lipidose. O processo inteiro não é muito bem compreendido ainda e muitas vezes a causa é obscura. Mas o que acontece é que nesse gato obeso, uma quantidade enorme de gordura periférica vai ser mobilizado para o fígado, tá? E vai infiltrar esse fígado. Suspeita-se que esse período também de anorexia que o gato passa, como ele não come, ele também não ingere aminoácidos, não ingere proteína, e que essas proteínas que estão faltando poderiam contribuir
para a infiltração gordurosa no fígado. Espera aí, professor, não entendi. Então, como ele fica alguns dias sem comer, além de gordura ser quebrada perifericamente e jogada para dentro do fígado, as proteínas que deveriam ter o efeito contrário, tirar a gordura do fígado e jogar no compartimento periférico, elas estão em falta porque esse animal não está comendo. Mas isso tudo é muito teórico ainda, a gente não tem uma comprovação cabal da fisiopatologia da lipidose hepática. O que de fato se sabe, isso é indiscutível, é que há uma mobilização de gordura para dentro do hepatócito e esse hepatócito, então, perde função. Na lipidose primária, então, gato gordo que parou de comer por algum motivo, normalmente algum evento de estresse. Bacana, pessoal? E a lipidose secundária, qual que é a diferença? A diferença é que ocorre em qualquer gato, gordo, magro, independente da sua condição corporal, do seu status corpóreo, mas o que muda é que existe uma doença primária. Então, o que faz esse gato parar de comer é alguma doença de base. Por exemplo, pancreatite, diabetes mellito, doença intestinal inflamatória, doença neoplásica, qualquer outra doença hepática. Então, alguma doença sistêmica, pode ser qualquer uma, pessoal. Eu pus alguns exemplos aqui no slide, mas pode ser qualquer uma, tá? Faz esse gato parar de comer. E gato que para de comer, frequentemente desenvolve lipidose hepática. Seja ele gordo, seja ele magro. Então, essa é a diferença. Na lipidose primária, gato gordo para de comer por evento estressante. Lipidose secundária, qualquer gato, gordo ou magro, que tem alguma doença que faz com que ele pare de comer, então há uma infiltração gordurosa no fígado. E aí você acaba tendo duas doenças. A doença primária que fez ele parar de comer e a lipidose como uma complicação do evento primário. É por este motivo que gato em internação, a gente se esforça muito para fazer ele voltar a comer o mais rápido possível, para que ele não desenvolva lipidose como uma complicação de sua morbidade primária. Ficou bem claro, pessoal? Bacana. Então vamos olhar um pouquinho os aspectos clínicos da lipidose hepática. A gente já entendeu o que é que ela é, como que ela funciona e como que ela é classificada. Agora, o que eu espero que o paciente apresente do ponto de vista clínico? Então, vamos lá. Frequentemente é possível observar um evento desencadeante, né? Pelo histórico, pela anamnese, pelo exame físico dele, a gente pode eventualmente observar o evento desencadeante, seja o evento de estresse, como por exemplo a introdução de um novo animal, ou seja sinal de alguma doença primária, como diabetes, por exemplo, e assim por diante, tá? Se for uma lipidose secundária, pode haver muita sobreposição de sinal clínico, ou seja, da doença primária e da própria lipidose. Então, os sinais clínicos podem começar a se confundir e isso dificulta bastante o diagnóstico. Mas, de forma geral, os sinais da lipidose em si estão relacionados à perda aguda de função hepática. Então, guarde bem isso. Tá? A lipidose é uma doença que causa insuficiência hepática. Tá? Não é apenas lesão, mas um quadro de insuficiência, e esse quadro frequentemente é acompanhado de um quadro de colestase intrahepática. Então, o fluxo biliar prejudicado dentro do parênquima hepático em função desses hepatócitos inchados com gordura. E a colestase vai culminar normalmente no evento de icterícia, que a gente vai ver aqui nos próximos slides. Joia? Muito bem, então do ponto de vista de exame físico e histórico, eu espero observar icterícia, e aqui nesse caso é uma icterícia de origem hepática, tá? Lembrem-se que a icterícia pode ser pré-hepática, hepática ou pós-hepática, como vimos nas aulas anteriores. Aqui a icterícia é de origem hepática, devido à colestase intrahepática, tá ok? Vômito e diarreia são sinais inespecíficos, mas que frequentemente ocorrem no paciente com lipidose hepática. Como ele está ingerindo menos fluido e ele está perdendo fluido pelo vômito e ou diarreia, é evidente que é frequentemente observado o processo de desidratação. Lembrando aí, né, na clínica a gente observa a desidratação
pela diminuição do turgor cutâneo, pela mucosa seca, pelo globo ocular retraído, pela apatia. Então, em conjunto, são todos sinais de desidratação do meu paciente. No exame físico, é tranquilo, é relativamente fácil da gente palpar uma hepatomegalia, o fígado cheio de gordura, então ele cresce, ele aumenta de volume e a gente consegue palpá-lo no exame físico, então ele ultrapassa o rebordo costal. E se o quadro for muito avançado em função da insuficiência hepática, há uma inabilidade do hepatócito de metabolizar a amônia em ureia. Então vamos relembrar. A amônia é proveniente do metabolismo de proteínas, né? A proteína ingerida lá na dieta ela é quebrada, transformada em aminoácido, e esse aminoácido então transformado em amônia, que é levada para o fígado, que é transformado em ureia, que vai ser eliminado na urina. A ureia é menos tóxica do que a amônia. Se o hepatócito não funciona direito, pode-se acumular amônia na circulação, NH3. E a amônia é tóxica principalmente para o sistema nervoso central. Já vimos anteriormente a encefalopatia hepática funcional e pode acontecer também na lipidose hepática felina. Aqui exemplo de alguns gatos, aqui uma icterícia discreta, a gente está vendo aqui no lábio dele, né, na mucosa labial aqui, a icterícia. Percebam que é uma icterícia com a mucosa corada, né, então isso já basicamente descarta a possibilidade de uma icterícia pré-hepática, porque a icterícia pré-hepática é pálida, tá? Aqui uma icterícia bem mais evidente, né, bastante visível aqui na mucosa oral desse paciente. E do ponto de vista de laboratório, pessoal, o que a gente pode observar para dar um pouco mais de substância, um pouco mais de consistência no diagnóstico da lipidose? Então, é esperado e deve acontecer um aumento substancial de ALT, alanina aminotransferase, indicando lesão hepatocelular. Eu coloquei ali a AST, mas ela nem é tão importante, tá? Normalmente a gente solicita ALT e é esperado que haja um aumento expressivo de ALT em função do acúmulo de gordura dentro do hepatócito. E eu falei para vocês que existe uma colestase intrahepática. Então, os marcadores de colestase devem estar aumentados. E aqui tem uma curiosidade em relação à lipidose. No gato, especificamente, o principal marcador de colestase é a GGT, a gama-glutamiltransferase, ao contrário do cão, que é a FA. No gato, a FA tem uma meia-vida muito curta. Então, quando a gente precisa investigar a colestase em gato, não é que a gente não pede a FA, mas a GGT mais comumente está aumentada. Mas, curiosamente, por motivos que a gente não conhece, no gato com lipidose, é comum que a FA esteja aumentada de forma importante e a GGT tem um aumento apenas discreto ou até muitas vezes ela pode estar normal. Isso é diferente do que a gente vê nas outras doenças hepatobiliares de gato. Então guardem isso porque é importante. E evidentemente, pessoal, se eu estou falando em icterícia, obrigatoriamente eu estou falando em bilirrubinemia, aumento das bilirrubinas totais. Tudo bem? O que mais que eu posso ver no exame laboratorial? Se há um quadro de insuficiência, outros marcadores de insuficiência podem estar alterados. Então, a ureia pode estar baixa. Eu não falei para vocês que a amônia fica alta? Então, consequentemente, a ureia deve baixar, porque a amônia é transformada em ureia. Se eu não estou transformando a amônia em ureia, provavelmente a ureia vai abaixar. Da mesma forma como o hepatócito, o fígado, é intimamente relacionado ao metabolismo de glicose, então o hepatócito armazena glicogênio, que é fonte de glicose, é lá que ocorre também a gliconeogênese, que é a formação de glicose a partir de compostos que não carboidratos. Quando o hepatócito perde função, a hipoglicemia pode acompanhar. Então a glicemia pode estar diminuída nesses pacientes. E uma coisa que ocorre de forma muito importante em paciente felino é a hipocalemia, ou seja, a diminuição dos teores de potássio. Por quê? Porque esse paciente não está ingerindo e porque ele está vomitando e tendo diarreia.
Isso é muito importante no felino, talvez mais importante do que no cão, porque o gato com potássio baixo, ele tem uma coisa que se chama polimiopatia hipocalêmica. Ele fica muito fraco. Existe um sinal clássico disso, que é a ventroflexão de pescoço. Então o gato flexiona o pescoço, ele tem uma fraqueza dessa musculatura e isso pode ser visto com facilidade no paciente com hipocalemia. Então lembre-se sempre, independente da causa, a hipocalemia no gato frequentemente associado à ventroflexão de pescoço. E ainda, para terminar, a gente pode nos exames laboratoriais detectar alterações hemostáticas, ou seja, aumento do tempo de protrombina e aumento do tempo de tromboplastina parcial ativada, porque um fígado insuficiente não produz apropriadamente fatores de coagulação, como já vimos no cão com insuficiência hepática. Então aqui, pessoal, pus o exemplo de um paciente meu apresentando a tal da ventroflexão de pescoço pela fraqueza da musculatura cervical em função de quadro de hipocalemia. Isso ocorre na insuficiência hepática aguda, na lipidose hepática, mas pode acontecer em qualquer doença que causa hipocalemia, diminuição dos níveis séricos de potássio no gato. Não se esqueçam dessa alteração. E por fim, do ponto de vista de imagem, a gente pode ver algumas alterações, principalmente no raio-x a hepatomegalia, que eu falei para vocês que a gente pode verificar no exame físico, na palpação abdominal desse paciente, e a ultrassonografia confirma a hepatomegalia e pode mostrar um fígado hiperecogênico, ou seja, com um brilho, com um tom de cinza mais acentuado. Tá? Então isso a gente chama de hiperecogenicidade. Além disso, a ultrassonografia ajuda a descartar outras doenças hepatobiliares, tá? Como, por exemplo, ajuda a descartar a colangiopatite, que a gente vai ver daqui a pouco, neoplasia hepática e assim por diante. Além de permitir uma avaliação adicional de pâncreas e intestino. A gente falou anteriormente que não é incomum a gente ter associação de processos intestinais e pancreáticos com hepatobiliares em gato. Então é importante a ultrassonografia porque ela pode nos auxiliar a avaliar outros órgãos juntamente com o fígado, né? E muitas vezes, como a lipidose está associada a uma doença primária, ela pode ser de grande auxílio em investigar essa possível doença primária. Tudo bem, pessoal? E por fim, pessoal, tudo isso que a gente falou até agora não fecha o diagnóstico de lipidose hepática. É a mesma coisa com a cirrose, né, que a gente viu anteriormente. Tem muitas alterações laboratoriais, tem muitas alterações clínicas, mas nenhuma delas fecha o diagnóstico. A gente pode ter uma forte suspeita, né, um consistente diagnóstico presuntivo, mas para fechar o diagnóstico, só coletando a amostra hepática. E na lipidose isso pode ser feito por citologia ou por biópsia. A citologia, que a gente vai falar agora, pessoal, é um exame menos invasivo. Contudo, ela é menos sensível e específica do que a biópsia. Tá? Então, embora traga menos risco para o paciente, é menos invasiva, por outro lado, a chance de um diagnóstico definitivo é menor. A citologia, então, ela pode ser feita guiada por ultrassom, que é a melhor forma, ou a cegas, se você não tiver o ultrassom. De preferência, esse gato tem que passar por um processo de sedação, para ele não se movimentar quando a agulha penetrar o parênquima hepático, tá? Porque isso normalmente é doloroso. E a gente faz o exame com a agulha 22 gauge, aquela 25/7, e uma seringa de 5 ou 10 ml. Penetra no parênquima hepático, aspira o parênquima hepático e deposita esse material sobre uma lâmina de microscópio, faz o squash ou esfregaço, cora com corante hematológico de rotina, por exemplo, panótico, por exemplo, Mayground Giemsa, e observa no microscópio. O que eu posso observar? Hepatócitos repletos de gordura, em grande quantidade. Isso sempre aparece no paciente com lipidose? Não, e por isso que é um exame que tem sensibilidade limitada. Tá? Depois do procedimento, é importante fazer uma analgesia nesse paciente, porque normalmente a cápsula hepática, o rompimento dessa cápsula pela agulha, costuma ser dolorosa. Então, citologia pouco invasiva, não requer material especializado, relativamente fácil de fazer,
mas contudo a sensibilidade e a especificidade são limitadas. E um adendo, sempre existe o risco de hemorragia. Tá? Sempre que você enfia uma agulha dentro de um abdômen, evidentemente que existe o risco de hemorragia. É alto o risco? Não. É baixo com a citologia. Tudo bem? E para a gente terminar então a parte do diagnóstico, a biópsia hepática, que pode ser feito de duas maneiras, né? Três, na verdade, eu coloquei a laparoscopia aqui, mas não vou falar sobre ela, porque a imensa maioria dos lugares não tem a laparoscopia disponível. Então a gente pode fazer por laparotomia, que é abrir o abdômen, visualizar o fígado e tirar um fragmento hepático, ou por pinça Trucucci, ou seja, guiado por ultrassom, procedimento guiado por ultrassom. Como é que funciona cada um deles? Eu já falei sobre isso, né, na cirrose hepática, na videoaula anterior, mas vamos dar só uma recordada. Na cirurgia aberta, o procedimento é bem mais invasivo, né? Você está abrindo o abdômen, anestesia geral e etc. Mas, por outro lado, você visualiza o fígado, vê uma área que sugira a lesão, colhe um fragmento grande, normalmente representativo. Mais invasivo, mas um fragmento muito representativo que normalmente define o diagnóstico. Com a pinça Trucucci é bem menos invasivo, tá? Mas por outro lado existe um risco de você pegar uma área que não tenha lesão, né? Que você não defina o diagnóstico. O risco de hemorragia também existe com o procedimento por pinça e é um risco substancial. Então esse paciente tem que ser monitorado. Antes do procedimento tem que fazer o painel de coagulação, tempo de protrombina e tromboplastina parcial ativado para verificar se ele não tem distúrbio de coagulação. Se tiver, o procedimento é contraindicado, tá? E tanto um como o outro normalmente ou frequentemente fornecem um diagnóstico definitivo. Então tá aqui, eu coloquei para vocês entenderem melhor. Isso aqui é a pinça Trucucci, tá? Uma pinça guilhotina. Então, o fragmento de fígado ele fica retido nessa pequena, depressão aqui na pinça, tá? Então essa é uma pinça Trucucci 14 gauges. Então como é que funciona? Olha o desenho esquemático. A pinça penetra no fígado. Há uma guilhotina então que dispara, né? Um botão que a gente aperta. E aí, quando você retira a agulha, fica um pedacinho de fígado retido aqui. Pessoal, é um pedaço de fígado bem pequenininho, tá? Pode dar o diagnóstico? Pode, tá? Então, é um método comumente utilizado? Sim, ele é comumente utilizado e bastante útil nesse diagnóstico. Se você não tiver a ferramenta, a laparotomia também é uma possibilidade bastante razoável. Tá joia, pessoal? Então, essa é a maneira que você tem de fechar o diagnóstico. Esse fragmento vai ser enviado para um laboratório de patologia, vai ser fixado, emblocado em parafina, seccionado e avaliado então o tecido e vai fornecer o diagnóstico definitivo em muitas vezes. Tudo bem? Então, fechamos a parte de diagnóstico de lipidose hepática e na próxima videoaula eu volto com a parte de terapêutica da lipidose hepática. Até daqui a pouco, pessoal. Tchau, tchau.